a quarta palavra. O texto para a mensagem de hoje está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 27. Permítanme ler a partir do versículo 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. O texto que acabo de ler relata o momento mais doloroso na vida de Cristo. Pregado na cruz e impossibilitado de se mexer, estava aí pagando o preço de nossos pecados. Deus meu, por que me desamparaste? Alguns comentaristas bíblicos dizem que na agonia Jesus começou a delirar e que não sabia o que estava falando. Outros argumentam que o sofrimento físico era tão grande que esse Deus meu, por que me desamparaste? Praticamente foi arrancado de seus lábios por causa da enorme dor. Pessoalmente não concordo com essas duas maneiras de interpretar o clamor de Jesus. Primeiro, porque Jesus esteve consciente até o último minuto de sua vida. Tanto assim que depois ele disse: está completo o trabalho da salvação, está consumado. Ele esteve plenamente consciente, não delirava. Em segundo lugar, é verdade que o sofrimento físico era terrível, mas ele tinha claro em sua mente que estava chegando ao sacrifício para salvar aquilo que ele mais ama neste mundo, o ser humano. Sendo assim, a ideia de salvar o ser humano sublimava a dor física. A quarta palavra de Jesus não foi arrancada de seus lábios pela dor, embora a dor estivesse bem presente na cruz. Mas então por que ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Pergunto de outra maneira: pode Deus abandonar seus filhos no momento em que eles mais precisam dele? E se a vida de Jesus foi uma vida de permanente comunhão com seu Pai, por que Deus o abandonou na hora mais difícil? Ele não abandonou o povo de Israel quando estava diante do Mar Vermelho, não abandonou os 3 jovens hebreus na fornalha ardente, não abandonou a Daniel na cova dos leões. Deus promete que nunca nos abandonará, que nunca nos deixará. Ele diz que até uma mãe pode se esquecer do filho que deu à luz, mas Deus nunca se esquecerá de nós. Como é que então, no momento mais crítico, o Pai se esqueceu de Jesus? Em que sentido Deus se afastou do Filho? Vamos tentar explicar este assunto. Essa expressão, Deus meu, por que me desamparaste? É uma expressão que está registrada no Salmo 22, versículo 1. Jesus deve ter aprendido seguramente o Salmo 22 quando era criança. De certa maneira, o Salmo 22 era uma profecia do que aconteceria na cruz do Calvário. Este salmo começa assim: Deus meu, por que me desamparaste? O versículo 2 apresenta outro clamor de tristeza e solidão do salmista. E o versículo 3 explica: contudo, tu és santo. Quer dizer que Deus abandonou seu filho porque Deus é santo? Se você ler Abacuque, capítulo 1, versículo 13, talvez entenda melhor o que estou dizendo. Esse verso diz assim: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Agora, juntemos as peças. Só assim poderemos entender o quadro completo. Antes de mais nada, é preciso saber que na cruz do Calvário, o Senhor Jesus estava pagando o preço do pecado. Do pecado de quem? Do meu, do seu, do pecado de todos os seres humanos, de todos os tempos.
todos os pecados havidos e por haver, todos os pecados imaginados, todos os pecados acontecidos ao longo da história, desde o primeiro pecado de Adão e Eva até o último pecado que está sendo cometido neste momento, todos os pecados, os que serão cometidos amanhã, depois de amanhã, todos os pecados de todos os tempos, de todos os homens, foram depositados nos ombros do Senhor Jesus quando morreu na cruz. E Abacuque 1,13 diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Meu amigo, o mais terrível do pecado é a separação que ele provoca entre o Criador e a criatura. O mais terrível do pecado está retratado na cruz. O pecado separou Deus, o Pai, de Deus, o Filho. Os olhos do Pai são tão puros que não podiam contemplar a iniquidade. Deus meu, por que me desamparaste? Porque tu és santo, é a resposta que ele mesmo dá. O pior do pecado não é o ato em si. O perverso do pecado é a separação que ele provoca entre Deus e a criatura. Qual é o conceito que temos de pecado? O que é pecado? Por favor, não me digam que o pecado é a transgressão da lei, porque a Bíblia não diz isso. O que a Bíblia afirma em 1 de João 3,4 é o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que comete pecado também infringe a lei, também. Se eu digo: senhores, eu estou hoje também com paletó, quer dizer que antes de estar com paletó, eu estou com camisa, por exemplo. E se o texto bíblico diz: todo aquele que comete pecado também infringe a lei, quer dizer que o pecado, antes de ser transgressão ou infração da lei, é outra coisa. O pecado não é somente transgressão da lei. O pecado é algo mais profundo. Para explicar isto, eu quero convidar-les a fazer uma lista de pecados. Por exemplo, matar, roubar, mentir, adulterar, cobiçar, desonrar o pai e a mãe, enfim. Nós podemos fazer uma lista enorme de pecados. E o que diriam vocês se eu lhes dissesse que tudo isso, matar, roubar, mentir, adulterar, tudo isso não é pecado? O que me diriam? Pensariam que eu estou apresentando uma heresia? Então, não o direi. Deixarei que São Paulo o diga. Na epístola que São Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, verso 19, vejam o que está escrito. Ora, as obras da carne são conhecidas. Outras versões da Bíblia dizem: porque as obras da carne são manifestas. Estar no pecado é estar na carne. Estar na carne é estar no pecado. E Paulo diz que o fruto de estar no pecado, os resultados, as consequências são as seguintes. Escutem o que diz em Gálatas 5, versos 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, fações, invejas, bebedices, glutonarias. Tudo isto, diz Paulo, é o fruto do pecado. Amigos, entendam bem. O ser humano não é pecador porque mata, não. O ser humano mata porque é pecador. O problema do ser humano não é que matou e porque matou se tornou um pecador, não. O ser humano é um pecador e porque é um pecador acaba matando, roubando, mentindo, adulterando. Se o ser humano não fosse um pecador, não faria nada disso, porque essas coisas são as obras do pecado. Os frutos, o resultado do pecado.
Mas nós, seres humanos, somos muito superficiais em nossa maneira de encarar a vida.